Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou prosseguir apresentando os principais controles ou views do NetMaui. E nesta semana eu vou apresentar as views ou controles que exibem coleções. Vou apresentar assim as views Carousel View, Indicator View, List View, Collection View, Picker e Table View. Nesta semana eu vou apresentar apenas uma visão geral dessas views. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque mais adiante nós veremos cada uma das views com mais detalhes. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022 e eu já preparei o projeto Maui Controls, que eu estou usando desde o início da apresentação dessas views. Então olha, eu já criei aqui a Content Page XAML Maui Collection Controls, que criou o arquivo Code Behind Maui Collection Controls.xaml, que eu vou usar para definir aqui os eventos caso necessário. E aqui no arquivo app.xaml eu já defini, olha, esta página como a minha página principal, Maui Collections Controls. Então, como eu faço sempre, eu vou recolher aqui e eu vou aqui apresentar aqui o nosso emulador que já está em execução. Então, eu vou iniciar com a view Carousel View. Então, essa view Carousel View, ela é usada para apresentar dados em um layout rolável, onde os usuários eles podem deslizar para percorrer uma coleção de itens. Então, nesta view e nas demais views que eu vou apresentar, uma das primeiras tarefas que você tem que fazer é definir a fonte de dados que você vai usar para ter uma coleção de objetos para exibir na view. Então aqui para essas aulas, olha, eu vou mostrar a configuração que eu fiz aqui. Eu criei uma pasta Models. Dentro dessa pasta Models eu criei uma classe Foto com duas propriedades, nome e imagem URL, do tipo string. E a seguir, eu defini a classe PhotoViewModel, aonde eu defini duas propriedades, fotos e fotos com F minúsculo, e no construtor, olha, eu estou criando instâncias da minha classe foto e definindo os valores para nome e para imagem URL. Observe que aqui em imagem URL eu estou definindo o nome de um arquivo JPG, Galáxia 1, 2, 3, 4 e 5. Esses arquivos JPG, eles estão aqui, em Resources, dentro de Images, Galáxia 1, Galáxia 2, tá vendo? Então eu vou usar essas imagens aqui. Então aqui eu estou usando a classe Observable Collection, que é uma classe que vai fornecer um mecanismo para notificar automaticamente a sua interface do usuário quando os elementos em uma lista são adicionados, removidos ou modificados. Então, sempre que nós usamos um controle de interface do usuário e fazemos a vinculação com dados, nós usamos essa classe Observable Collection para que ela notifique a interface das modificações que ocorreram. Então, olha, aqui está minha fonte de dados que eu vou usar. Então, isso é muito importante, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, com os dados preparados, eu tenho que fazer a vinculação dos dados com os controles, com as views que eu vou usar. Para fazer isso, eu uso um recurso chamado Data Binding, que é um recurso que permite vincular a propriedade do meu elemento, no caso a da minha view, com os dados. Então eu faço uma associação dos dados do meu modelo de negócio com a minha interface. E uma das propriedades que eu uso para fazer isso é a propriedade Binding Context. Então olha, eu já defini essa propriedade aqui, quando eu carregar a página aqui no Code Behind, na inicialização da página, eu estou vinculando essa página com a minha PhotoViewModel. Dessa forma, os meus controles vão poder utilizar aqui a vinculação de dados com os dados que eu defini aqui em PhotoViewModel, que são esses dados. Então, essa configuração é importantíssima. Sem ela, a vinculação de dados com as minhas views que eu vou mostrar aqui não vai funcionar. Então, essa é a primeira etapa, olha, definir a fonte e fazer a vinculação no Code Behind. A seguir, eu posso usar as propriedades da views e vincular aqui, com o nome e a imagem. É isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou usar a view Carousel View. Essa view, ela tem duas propriedades que definem os dados
como eles serão exibidos. Eu vou continuar usando aqui o Vertical Stack Layout como layout para empilhar aqui os meus controles que eu vou usar. E eu vou definir aqui uma estrutura da minha Carousel View. Eu posso vir aqui, ó, e eu tenho aqui a estrutura da Carousel View. Então, inicialmente aqui eu tenho a Carousel View, ó. Observe que aqui eu tenho o Item Template e dentro dele eu tenho o Data Template. Então, a aparência de cada item que eu vou exibir aqui no Carousel View, ela é definida pela propriedade aqui, ó, Item Template, como um Data Template. Então, é aqui dentro que eu vou configurar como que eu vou exibir os dados. E como que eu informo para a View quais os dados eu vou exibir? Ela tem uma propriedade chamada Items Source. E aqui, ó, eu vou usar o binding, eu faço assim, ó, binding, vou fazer a vinculação com a minha coleção fotos, aqui, ó, aqui, ó. Então, estou vinculando aqui com essa coleção de objetos fotos, que é essa coleção que está me retornando aqui, ó, um Observable Collection. Então, ó, com isso eu informo para minha view, ó, a minha fonte de dados está definida nesse objeto. E aqui, olha, eu vou definir como eu quero exibir os dados. Então aqui eu vou usar aqui um stack layout, um frame, só para mim definir a aparência dele. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Eu vou agora trazer para cá, ó. Então eu vou definir aqui, ó, dentro desse data template, toda uma configuração, olha. Olha aqui, ó, como ele já renderizou aqui, ó. Então aqui, ó, eu estou definindo um frame, ó, que é essa caixinha aqui em volta da imagem, ó. Defini também um stack layout e empilhei, ó, a imagem. Observe aqui que é na imagem, ó, como ele sabe que ele tem que exibir essa imagem, ó. Eu usei o data binding, ó. Mandei ele vincular com a propriedade imagem URL, que foi definida aqui, ó. Aqui, ó. Então ele sabe que essa é a imagem que ele tem que exibir. Defini aqui uma configuração da aparência, do tamanho da imagem. Defini aqui uma label e vinculei com o nome. Ele está exibindo o nome aqui, ó. Imagem 1, ó, é Andrômeda. Então, como é que funciona o Carousel View? Eu ponho o mouse e arrasto, ó, horizontalmente. Esse é o padrão dela, tá vendo? Ó? Então eu tenho as imagens e os nomes. Exatamente o que eu tenho vinculado aqui, ó, a imagem e o nome. Se eu quiser definir aqui em cima um título aqui, ó, galáxias, tá vendo? Ó? Coloquei uma label aqui em cima. E agora eu estou exibindo aqui o meu Carousel View, ó, tá vendo? Ó? É assim o comportamento dessa view. Agora, ó, note o seguinte, eu posso ficar o dia inteiro aqui rolando, né? Então, essa view, ela não me informa em aonde eu estou, qual é a posição do item que eu estou, ela vai me rolando os itens, é um carrossel, vai girando, girando, girando. Então é assim que funciona. Essa view, ela possui uma propriedade chamada Items Layout, que permite eu definir aqui, ó, a orientação da rolagem. Se é aqui, por padrão, ela é horizontal. Se eu quiser fazer uma rolagem vertical aqui, ó, eu posso vir aqui e definir assim, ó. Então agora, ó, eu estou definindo uma propriedade linear Items Layout com uma orientação vertical. Então agora, olha, o meu carossel tem uma rolagem vertical. Se eu quiser interagir aqui com um item desse carrossel, eu posso usar aqui, ó, o evento Current Item Change. Eu vou criar esse evento, ó, no Code Behind. Ele criou com este nome, o nome padrão, ó, e aqui eu posso obter o valor aqui, ó, de E, do objeto E, que me dá o valor do item anterior e do item atual. Que no meu caso aqui é uma foto que eu estou exibindo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir um código aqui, olha, aonde eu estou tratando o evento Current Item Change. Aqui eu estou verificando se o item atual ou item anterior é diferente de null. E caso isso seja verdadeiro, olha, eu estou obtendo, né? Estou dando um cast aqui, obtendo o valor do item anterior, o valor do próximo item e estou exibindo aqui num display alert, ó. Aqui, como eu estou usando um await, eu tenho que colocar um async aqui. Então eu vou exibir no display alert, ó, o nome do item anterior e o nome do próximo item. Então agora, ó, quando eu selecionar um item aqui e alterar ele, ó, olha lá, ó, o anterior é Andrômeda, o próximo é Via Láctea. Tá vendo? Ó? Exatamente, ó, o próximo é Via Láctea. Olha lá, ó. O anterior é Via Láctea, o próximo é o Universo. Exatamente o que eu vou mostrar, tá vendo? Então esse é um dos eventos que eu posso usar. Então agora a próxima view que eu vou apresentar vai ser a View Indicator View. Essa view, ela vai exibir indicadores que representam o número de itens e a posição atual do Carousel View. Então o Indicator View, ela é usada
junto com o Carousel View. Para quê? Para exibir uns marcadores para mim poder me posicionar e saber em qual item eu estou do carrossel, da exibição aqui do Carousel View. Então eu vou definir aqui um código abaixo do Carousel View, ó. Eu chamei esse Indicator View, ó, com esse nome Indicator View. Estou definindo aqui, ó, a cor do indicator, o tamanho dele e a cor do indicador selecionado. Agora observe que você não está visualizando essa view aqui na renderização. Por quê? Porque como ela trabalha junto com o Carousel View, eu tenho que vir aqui, ó, no Carousel View, olha, e definir a propriedade, ó, Indicator View. E aqui eu vou indicar o nome dessa minha Indicator View. E agora, olha aqui o Indicator View sendo exibido. Então observe que, ó, o Selected Indicator está com a cor azul e o Indicator está com a cor cinza. Então quando eu seleciono aqui, ó, observe que quando eu seleciono o Indicator, ele troca, aciona o evento, né? É assim que funciona o Indicator View. Ele tem uma propriedade que me permite alterar aqui, ó, a forma. Vamos supor que eu quero mudar aqui, ó, para quadrado, eu não quero círculo. Então ele tem duas opções, ó, Circle e Square. Square é quadrado, ó, como ele tá vendo? Então o Indicator View permite eu saber, ó, que eu estou no primeiro item, que eu estou no último item, né? Porque eu tenho 5 itens aqui nessa coleção, nessa fonte de dados. É para isso que serve essa view Indicator View. Então ela sempre vai trabalhar junto com o Carousel View. Ela sozinha não tem sentido de você utilizar. Agora a próxima view que eu vou apresentar é a List View. Então olha, para não ficar muito confuso o código, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou remover esse código aqui, ó, e preciso também remover os eventos, né? Então, removi os eventos e removi todo o código. Então, agora eu vou focar na List View. Então, a List View ela é usada para exibir uma lista vertical rolável de itens de dados selecionáveis. E a aparência de cada item na lista é definida por um Data Template, da mesma forma que o Carousel View. A diferença é que o List View ele usa uma célula para exibir os itens. Então, eu vou colocar aqui, ó, um código usando a List View. Ó. Então, observe que aqui, ó, ele tem o item template, o data template e aqui dentro, olha, ele trabalha com células. Aqui eu estou usando uma image cell, ele trabalha com outros tipos de célula. Como eu estou exibindo apenas a imagem e o nome, ó, observe que ele está exibindo aqui as imagens e os nomes dos objetos que eu tenho na minha coleção. Eu vou aumentar aqui a quantidade de itens só para a gente ter mais dados para exibir, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou repetir os dados aqui, mas é apenas para eu ter mais informações, né? Ponto, eu acho que com isso dá. Então agora você observe, olha, que eu tenho uma lista de objetos aqui que foram obtidos aqui da minha fonte de dados, ó, que estão sendo exibidos aqui. Então, observe que eu tenho mais dados do que eu posso visualizar aqui na página dessa aplicação. Para mim tornar isso rolável, eu posso usar o Scroll View, é a maneira mais simples. Existem outras formas, mas aqui, ó, se eu colocar um Scroll View aqui, ó, então agora você vai ver, ó, que eu vou conseguir rolar, tá vendo? Então essa Scroll View aí, ó, ela permite rolar verticalmente, né, no meu caso aqui, ou horizontalmente, através do conteúdo que estiver dentro dela. Ó. Todo esse vertical stack layout e toda a minha list view está dentro do Scroll View. E aqui, ó, eu posso selecionar essa lista, eu posso selecionar os itens, né? E eu posso inclusive definir se eu posso ou não selecionar. Então, para isso, eu tenho uma propriedade que é Selection Mode, que tem dois valores, None e Single. Single é o padrão. None, olha, se eu colocar None, eu não consigo selecionar itens da List View, tá vendo? Eu não posso clicar aqui e não consigo selecionar. Então, ó, para ficar selecionável, que é o padrão, eu defino como Single, ó. E ele me define aqui no Android esse comportamento, ó. Quando eu seleciono um item, ele destaca aqui com essa cor de fundo. Eu não vou entrar em detalhes dos eventos que eu posso tratar aqui para selecionar um item, porque existem várias opções. Então eu vou passar para a próxima view, que é a Collection View. A Collection View, ela é usada para apresentar lista de dados. Ela é muito parecida com a List View.
só que ela permite outras especificações de layout. Então, o objetivo da Collection View, que eu vou apresentar a seguir, é ser uma alternativa mais flexível e eficiente do que List View. Então, na verdade, é o seguinte, você só vai usar List View para uma coleção bem simples, né? Para coleções mais complexas, e acho que na maioria dos casos atualmente a gente não usa mais List View, a gente usa Collection View. Então, ó, eu vou remover essa List View daqui, como eu tenho feito, né? E vou agora tratar da Collection View. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma Collection View, você vai ver que o código é muito parecido com a List View, tá vendo? Ó? A propriedade item source fazendo binding, né? Ó, item template, data template, e aqui dentro tá a forma como eu estou organizando aqui a exibição da vinculação dos dados da imagem, do nome que eu estou exibindo aqui, ó. Tá tudo dentro de um frame. Se eu não quiser usar o frame, você não precisa usar o frame aqui, ó. É uma opção de layout apenas, tá vendo? Então eu não tenho o frame. Vou deixar o frame que fica mais bonito, tá vendo? Então a Collection View, ela é mais flexível, ela é muito parecida com a List View. Ela tem as mesmas propriedades, item template, data template, aonde nós definimos aqui, ó, a exibição dos itens, da mesma forma que o Carousel View. Com a Collection View, eu tenho uma propriedade items layout que permite eu controlar o layout aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser mudar esse layout de exibição aqui, eu vou vir aqui na minha Collection View, ó, e vou usar a propriedade Items Layout. E aqui eu estou definindo uma das opções, ó, que é o Grid Items Layout. Estou definindo a orientação, que é vertical, e span, que é o número de colunas. Percebeu que agora eu estou exibindo, ó, mais de uma coluna? E aqui eu também posso controlar o modo de seleção. Posso vir aqui, ó, e definir aqui o Selection Mode. Aqui as opções que eu tenho, ó, é mais de uma seleção, nenhuma ou single. Eu vou colocar multiple, que é o que distingue aqui Collection View. Então, ó, tá vendo? Eu posso selecionar mais de um item. Percebeu? Eu posso selecionar mais de um. Essa aqui é a seleção múltipla, com a opção múltipla. Se eu definir aqui como single, né? Eu só vou conseguir selecionar um, né? Tá vendo? Então, essa é a Collection View, muito parecida com a List View e também com a Carousel View, onde eu estou fazendo a vinculação aqui, definindo a propriedade Item Source, da mesma forma que eu fiz com Carousel View, da mesma forma que eu fiz com a List View. E aqui, ó, Item Template, Data Template, é o mesmo comportamento. E aqui eu vou definir a aparência dos itens que eu quero exibir. Então vamos agora para a próxima view, que é a view Picker. Então eu vou vir aqui, eu vou remover todo essa collection view aqui. O scroll view aqui eu não vou precisar. Vamos começar do zero aqui, apresentando a view Picker. Essa view, ela exibe uma pequena lista de itens, da qual o usuário pode selecionar um único item. Então, por exemplo, eu vou definir um código aqui com a view Picker. Então, olha aqui, eu defini uma view Picker e aqui, ó, observe que na renderização ele está me exibindo o texto aqui, ó, selecione uma cidade e eu tenho as opções aqui, ó, item sources, eu defino aqui, eu estou definindo um array de string com os nomes de algumas cidades. Então, olha como ele é renderizado. Quando eu clico nele, ó, ele me abre uma lista com as opções que eu tenho. Aí eu seleciono a opção que eu quero. Olha lá, ó. Ele preenche aqui o controle com a seleção. Ó. É assim que funciona. Então aqui, quando o usuário seleciona um item, é disparado um evento Select Index Change. E eu posso usar esse evento e a propriedade Select Index e posso retornar o item selecionado. Por exemplo, eu vou definir aqui, ó, vou criar uma label aqui embaixo do picker. E aqui eu estou dando um binding, onde eu estou vinculando a propriedade Selected Item, que representa o item que eu selecionei do picker. Assim, quando eu selecionar um valor aqui do picker, ele vai ser exibido no texto da label. Eu estou vinculando a propriedade tag com o meu controle picker nessa propriedade. Observe que ele já está exibindo aqui, ó, São Paulo embaixo. Eu vou mudar a seleção, ó. Olha lá, ó. Embaixo do controle é a label. Então eu posso definir esse tratamento para o item selecionado. E agora eu vou apresentar a última view. Vou remover todo esse código aqui, né? Voltar ao original, que é a Table View. A Table View, ela exibe uma tabela de itens roláveis que podem ser agrupados em seções. Então essa view ela é usada para exibir itens onde cada linha tem uma aparência diferente. Eu vou dar como exemplo aqui, ó, um código onde eu estou criando uma Table View. Olha aqui, ó. Estou definindo aqui, ó, Table View Intent. Observe que ele tem essa propriedade Intent, olha. E aqui as opções que eu tenho, ó, são Data, Form, Menu ou Setting.
onde data é usada para exibir entrada de dados. O form é usada quando o table view está atuando como um formulário. A opção menu é usada para apresentar um menu de seleções, como eu estou fazendo aqui. E setting é usada ao exibir uma lista de configurações. Então, dependendo do que eu quiser fazer, eu seleciono a minha intenção aqui, que eu vou usar a minha Table View. Então, aqui eu estou usando como menu. Observe que aqui, olha, na Table View, cada item dentro dela, ó, ela está organizada dentro de um Table Root e uma Table Session, onde eu posso definir o título e eu posso definir aqui um objeto cell. Então, observe que os elementos de uma Table View, eles são organizados em seções Table Section. Na raiz da Table View existe o elemento Table Root, que é o pai para um ou mais Table Sessions. Eu posso ter mais de um Table Session aqui. E cada item em uma Table View é definido aqui por um objeto cell. E o tipo de célula usado vai definir a aparência dos dados que eu quero exibir aqui dentro da Table Session. Aqui nesse exemplo, eu só estou usando o objeto cell do tipo Text Cell, que vai exibir um texto primário e secundário em linhas separadas. Olha aqui, ó. O primário aqui text e detail é secundária, como você pode ver aqui na renderização, o primário e o secundário. Eu tenho outras opções aqui, ó, como Image Cell, que vai exibir uma imagem com texto primário e secundário em linhas separadas. Tenho Switch Cell, que exibe texto em uma chave que pode ser ligada ou desligada. Tenho Entry Cell, que exibe um rótulo e um texto editável. E eu tenho View Cell, que é uma célula personalizada, que você mesmo vai definir. Então eu vou mostrar um exemplo onde eu vou definir uma Table View com layout e eu vou combinar os tipos diferentes de células e vou também usar um evento. Eu vou copiar e colar o código aqui, ó, no lugar dessa Table View. Então agora, olha, observe que eu estou usando aqui em Table Session uma Switch Cell, 2, 3, 4, um Text Cell e um Entry Cell. E aqui, ó, nesse Switch Cell, eu vou aproveitar e vou definir um evento onChange. Eu dei um nome aqui para essa switch de alerta cinto e eu vou criar aqui um novo evento, a New Event Handler. Então ele criou aqui no Code Behind, olha. E aqui neste evento eu vou colocar um display alerta aqui, ó, de forma que vai acontecer o seguinte, ó. Quando eu marcar ou desmarcar a opção ali naquela switch cell, eu vou exibir um display alerta. Ó. Você selecionou ou desselecionou este acessório. Então, com isso, eu estou fazendo tratamento de evento aqui. E esse evento onChange aqui, ó, ele vai ser disparado quando eu clicar aqui, ó, no cinto de segurança para alertar. Quando eu desligar, por exemplo, ó, eu posso selecionar esse. Quando eu marcar esse aqui, ó, você selecionou ou desselecionou esse acessório. Toda vez que eu interagir, o evento onChange vai me disparar aqui um display alerta. Então aqui, ó, nessa renderização eu estou vendo o Switch Cell, ele me coloca aqui uma opção para mim marcar ou desmarcar a opção. Eu tenho um Text Cell e eu tenho um Intra Cell, para informar o nome. Posso digitar aqui o nome, posso clicar no botão avançar. Então aqui é uma opção que eu tenho, né? E esse aqui é um exemplo que eu estou usando aqui mais de uma célula em Table Session. Então, para esta semana era isso. Até a semana que vem, se Deus quiser.